Vou só atualizar aqui um pouco das aspas do Lula, presidente Lula, que está falando neste momento, né? A gente está aqui acompanhando as falas dele. Ele disse o seguinte, tá? Deixa eu pegar desde o início aqui, o Lula que está falando, trazendo aí uma entrevista a um portal, a um site. Ele disse o seguinte: não posso demitir o presidente do Banco Central. Isso depende do Senado. Outra aspas aqui então de Lula. Só quem concorda com juros altos é o sistema financeiro que sobrevive e vive disso e que ganha muito dinheiro com as especulações. Lula também falou que o que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 13,75% no momento em que não existe excesso de demanda. Mais uma vez, né, trazendo aquela visão de que não há aqui uma inflação de demanda no Brasil que justifique, então, ter aí uma taxa de juros mais alta. Lula diz que acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da política monetária, da inflação, do crescimento de emprego. Vou continuar a briga. Disse então aqui o presidente Lula, que também trouxe, né, um outro ponto, falou que obviamente que o presidente não pode ficar brigando toda hora, mas tenho certeza que é uma irresponsabilidade do Banco Central manter uma taxa no patamar de 13,75%. Lula ainda falou sobre o termo gasto, aspas aqui, tá? Para a educação, ele falou que é um conceito equivocado. Investimento para a pessoa ficar saudável é investimento, não gasto. Ontem também, né, naquele evento no qual ele participou do relançamento do programa Mais Médicos, ele também trouxe essa fala. Foi essa fala justamente que acabou trazendo mau humor ali, né, para o mercado, quando ele disse que não gasto ali, ele precisa ser, dependendo para o local, ser visto como investimento e não gasto, precisa ficar fora do teto, né, do novo arcabouço fiscal que deve ser apresentado. E isso deixou aquela visão um pouco de que esse arcabouço pode vir muito mais flexível, inclusive, do que o mercado espera, né, com políticas aí mais expansionistas de gastos. E agora Lula volta a falar, só que não para o setor de saúde, falando para a educação, que a educação não pode ser vista, então, como um gasto e sim como um financiamento. Sobre a nova âncora fiscal, ele trouxe aqui que é preciso discutir um pouco mais. Não é preciso ter pressa, não ter a pressa que o setor financeiro quer. Deixando mais uma vez aqui no ar em relação, né, a essa apresentação do texto que estava aí marcada para acontecer até sexta-feira. Agora havia uma grande expectativa do mercado que isso viesse a acontecer antes da visita, né, da ida então de Lula à China. O próprio ministro Fernando Haddad lá atrás havia falado que seria então no mês de abril, depois antecipou para março. Claro, a gente ainda tem aí mais uma semana pela frente, né, a última semana do mês, na semana que vem, mas havia uma grande expectativa que isso viesse então ser apresentado agora, até sexta-feira. Ontem, portanto, o ministro Fernando Haddad já deu ali, né, no ar também uma possibilidade de que isso não aconteça, então, antes da visita de Lula, quando ele falou, vamos torcer, né, para que isso aconteça esta semana. O presidente Lula ainda precisa validar, a palavra final é dele. Lula teria aconselhado, inclusive, o Haddad a apresentar o texto, como a gente até falou aqui anteriormente, para os presidentes tanto da Câmara, né, do Lira, e também para o Pacheco do Senado, que trouxeram ali visões que viram com bons olhos. A gente sabe que todo esse arcabouço, ele precisa ser, então, apresentado, depois vai a Congresso, pode acontecer de sofrer ali desidratação no texto, mas, né, há uma grande expectativa e o mercado espera que esse arcabouço traga, né, aí uma âncora fiscal, na verdade, importante para se equilibrar os gastos do governo, que até agora só sinalizou, o governo só tem sinalizado mais e mais gastos, né? A gente viu ali já um aumento do salário mínimo, a gente também viu o aumento ali para, né, isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, a gente também viu o aumento dos servidores públicos ali, um aumento maior, inclusive, do que havia sido anunciado e que estava previsto no orçamento, enfim, outros pontos também de gastos que foram colocados e tem sim, né, trazido ali um pouco de receio em relação a toda a questão da arrecadação, né? Principalmente porque ainda não se existe, ainda não se tem uma definição sobre um texto único da reforma tributária. Reforma tributária que tem 3 textos ainda em andamento, que tem muita discussão, demora-se um tempo ali para que essa reforma venha a ser votada e trazer então ali, né, uma possibilidade de abrir espaço neste orçamento do governo que
está ali, né, gastando muito sem ainda apresentar uma âncora fiscal, e Lula então traz aqui, né, que não há motivos de ter pressa. Não é preciso discutir mais, um pouco mais. Não é preciso então ter a pressa que o setor financeiro quer sobre a nova âncora fiscal. Vender a Eletrobras para pagar a dívida interna, isso sim foi uma irresponsabilidade. Falas então aqui de Lula mais uma vez, né, sinalizando ali críticas em relação à venda de Eletrobras, ele que já falou também em tentar reverter este processo. Aí Lula diz que vender a Eletrobras para pagar a dívida interna foi uma irresponsabilidade. O presidente Lula, né, que tem trazido aí agora mais críticas em relação ao Banco Central, falou que ele não pode demitir o presidente do Banco Central, que isso só depende do Senado. Lembrando que começou já, né, agora há poucos minutos, então, a reunião de política monetária do Copom. Termina amanhã com o resultado final, há uma grande expectativa de que realmente a taxa fique ali, né, seja mantida, mais uma vez em 13,75%, até porque ainda não se tem este arcabouço fiscal, que a primeiro, né, momento, aí, a priori, foi falado que poderia ser apresentado, inclusive, antes da reunião do Copom, para que a própria aliata do Copom, né, pudesse ter sinalizações importantes deste arcabouço para sinalizar, né, quais serão os próximos passos das próximas reuniões, porém, então, não veio antes da reunião do Copom, que começou agora. Mais uma vez, Lula volta a criticar, então, o presidente do Banco Central. Daqui a pouquinho eu vou até pedir para a Débora dar uma olhada nas curvas de juros, né? Ontem a gente viu ali, as curvas elas ficaram sem direção muito definida, a curta subiu, a longa diminuiu. A gente vai olhar daqui a pouquinho a curva para tentar entender se já tem algum tipo de reflexo, porque toda vez que o presidente faz essas críticas em relação aos juros, a gente vê, né, um prêmio muito maior sendo pedido na curva mais longa, principalmente ali onde, né, acaba subindo bastante com essas críticas quando o presidente fala muito em relação ao Banco Central. Daqui a pouco a gente então até atualiza, mas voltando então aqui só para recapitular, Lula falou que só concorda com juros altos, o sistema financeiro que sobrevive dele e que ganha dinheiro com isso, que ele não acha, né, que ele não pode demitir o presidente do Banco Central, que isso depende do Senado. O que ele acha absurdo de verdade é a taxa de juros estar a 13,75% no momento em que não existe excesso de demanda. O presidente ainda falou, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da política monetária, da inflação, do crescimento de emprego e que por isso ele vai continuar brigando. Ele ainda falou que, né, trazendo aqui mais uma fala, que ele não pode ficar brigando toda hora, mas ele tem certeza que é irresponsabilidade do Banco Central manter esta taxa no atual patamar, fazendo esta pressão justamente num dia aí de Copom, uma tentativa, né, de trazer uma pressão para Roberto Campos Neto, mas que, né, o mercado já avalia que não, né, terá efeito essa pressão, não agora, não neste momento, principalmente de reunião hoje, mas Lula, né, fazendo ali o papel, né, de trazer aí as críticas em relação à política monetária. Aí ele falou o seguinte: o Haddad sabe demais. Ele foi o melhor ministro da educação deste país. Foi muito competente na Prefeitura de São Paulo, ele tem muita política na cabeça. Tenho certeza que Haddad vai ajudar a resolver o problema da economia deste país. Lula falou: vamos viajar para a China. Quando a gente voltar, não pode ser antes da volta. O Haddad não pode anunciar e sair. Ele precisa ficar aqui para debater, ou seja, né, já sinalizando então que o novo arcabouço fiscal não deve ser apresentado até esta semana, como o mercado aguardava, né? O mercado aguardando esta sinalização. Foi dito isso anteriormente, inclusive, né? O próprio ministro Fernando Haddad falou que apresentaria este arcabouço fiscal antes da viagem de Lula à China. Agora Lula acaba de falar que não, vamos viajar primeiro para a China, quando voltar, né, quando a gente voltar, este, então, plano deve ser apresentado. Ele falou que não pode ser antes da volta, porque o Haddad não pode anunciar e sair, ele precisa ficar aqui para debater o tema. Fernando Haddad também, que vai nesta viagem à China junto com o presidente Lula, então trazendo aí uma grande sinalização de que a âncora fiscal não deve sair mais esta semana. Vamos ver a reação do mercado e da curva de juros agora com essa notícia. Deixa eu voltar com a Débora. Débora, muito claro aqui pelas falas do presidente Lula que a
arcabouço vai ficar só mesmo para a volta, né? Depois da viagem. Isso mesmo, Paula. Na ponta curta, a gente vê ali os DIs meio no 0 a 0, 003 aqui pelo menos, na ponta mais curta, mas na ponta mais longa a gente já começa, a gente tem uma curva aí um pouco mais pressionadinha mesmo. Isso na ponta ali lá para 2028, 2030, 2029. Toda a curva ela segue, né, levemente pressionada, não com altas tão significativas, mas sim, né, sobe a curva de juros, o DI está subindo agora nesse momento, viu, Paula? Na ponta mais longa tem um reflexo maior do que na ponta mais curta, mas a gente tá acompanhando aí os DIs em alta, Paula. Tá certo, Débora. Vamos continuar, então, né, monitorando de olho para ver qual que deve ser a reação, inclusive, né, do próprio mercado financeiro que estava ali, esperançoso de que esse texto viesse agora, pelo menos foi essa sinalização que foi dada, né? Anteriormente seria só em julho, depois anteciparam para abril, onde seriam 100 dias do governo Lula. O próprio ministro Fernando Haddad falou, não, vai ser em março, deve ser então aí, né, antes da reunião do Copom, não foi antes da reunião do Copom que começa hoje, sinalizou que seria antes da viagem então do presidente Lula, que bateria um martelo, né? O presidente Lula que vai bater o martelo em relação a esse texto, então. E agora Lula acaba de falar, né, que vai ficar ali provavelmente para depois da volta, porque Haddad não pode anunciar esse texto e ir embora. Ele tem que anunciar, ficar para debater o assunto. Haddad que também acompanhará Lula nesta viagem, então, à China, neste final de semana. Lula falou o seguinte, quando eu voltar, vou ficar 24 horas do lado de Haddad. O arcabouço fiscal já está maduro, né? Então tá aí mais uma sinalização de que realmente o arcabouço fiscal deve ficar só para depois da volta da viagem, então, a Pequim, que também Haddad vai acompanhar o presidente Lula nesta viagem. Então, mais uma vez, Lula diz sobre anunciar a âncora fiscal, vamos viajar para a China primeiro, na volta a gente fala sobre isso, não vamos anunciar antes, porque o Haddad não pode anunciar e sair, ele precisa ficar aqui para debater o tema. Mais uma vez, sinalizando, então, claramente que a âncora fiscal não vai ser mais apresentada esta semana.